Em algum lugar entre Eldra e Nivória, a chuva caía em véu fino, como lágrimas geladas do próprio céu, misturando-se ao sangue e à terra revolvida, transformando o solo em um lamaçal escuro e traiçoeiro. Alfa e Rhiannon estavam de costas um para o outro, rodeados por inimigos que avançavam com olhos famintos. Os golpes que trocavam já não tinham a leveza de outrora. Cada movimento custava. O peso da exaustão se somava à memória de tantas batalhas. Mas resistiam, os últimos de pé, os únicos que ainda não haviam se rendido à quebra. Não era a primeira vez que lutavam juntos. E com sorte, talvez não fosse a última. Houve um tempo em que carregavam o punho de prata da Ordem Silverhand com orgulho. Alfa, o cavaleiro jovem e disciplinado, movido por um ideal de justiça. Rhiannon, a filha rebelde de um lorde nobre, espírito selvagem, inquebrável, determinada a romper com o destino que outros haviam traçado para ela. Ela nunca quis ser o que esperavam. Desde criança desprezava os salões dourados e os sorrisos falsos das alianças forjadas por matrimônio. Não nasceu para ser troféu de homem algum. Queria a espada, queria as batalhas, queria escolher. Mas seu pai, Lord Vernon, jamais a perdoou por isso. Quando ela recusou o papel de lady submissa, foi banida, expulsa do próprio lar. Na Ordem Silverhand, encontrou o que procurava: treinamento, propósito, um irmão de armas, Alfa. Lado a lado, aprenderam a suportar o peso da guerra. Dividiram missões, dores e ideais. Tornaram-se escudo um do outro quando o mundo parecia ruir. Quando Alfa quebrou seus votos, ferido pela desilusão, ela não o seguiu, mas também não o abandonou. Se ele se tornara mercenário, ela seria sua sombra, sua lâmina, sua aliada sem bandeira. E agora, ali estavam, cercados, feridos, resistindo. Mas não eram mais os jovens sonhadores de antes. A guerra os moldou, a dor os selou. Não eram cavaleiros, eram sobreviventes, guerreiros sem causa. Rhiannon sentiu o gosto metálico do sangue na boca, cuspiu ao chão, balançando os cabelos ruivos para longe dos olhos. Já estivera ali antes, cercada, em desvantagem, contra probabilidades que fariam outros desistirem. E sabia, no fundo, que aquela talvez não fosse a última vez. Se vamos cair, Alfa, que seja de espada em punho. A voz rouca, cansada. Ele não respondeu de imediato. Os olhos varreram o campo, contando inimigos, medindo distância, avaliando a morte com calma cirúrgica. Então um sorriso quase imperceptível surgiu. Que seja, Lady Vernon. Ela riu. Um som seco, rouco. Me chama de Lady de novo e eu te mato antes deles. Então vamos sobreviver. Discutir com você é meu passatempo favorito. Dessa vez, ela gargalhou de verdade. Você é ridículo. Esquerda. Alfa avisou, num sussurro áspero. Rhiannon se moveu sem pensar. A lâmina ergueu-se no instante exato, bloqueando o golpe que visava seu flanco. Mesmo depois de tanto tempo, seus corpos ainda se lembravam da dança. Um soldado ousado avançou contra Alfa. Ele se esquivou por um triz. Rhiannon viu a brecha.
e cravou a espada no pescoço do atacante. O sangue quente jorrou sobre suas mãos. No fio cortante da chuva, quase pareceu reconfortante. Lembra do inverno em Valderrock? Perguntou Alfa entre um golpe e outro, a voz absurdamente calma. Cercados por 3 dias? Pelo menos aqui não está nevando. Respondeu ela, com sarcasmo ácido. Os inimigos hesitaram. Aquela conversa em meio ao caos, a leveza na voz deles. Como podiam rir enquanto a morte os cercava? Foi o tempo que Alfa precisava. Avançou contra um dos soldados, distraído, e o abriu da clavícula ao quadril. Quando era criança, Rhiannon sonhava com liberdade. Na juventude, jurou que seria forte. Agora, exilada, tudo o que queria era sobreviver mais um dia e garantir que o idiota ao seu lado sobrevivesse também. Estamos ficando velhos, Alfa. Murmurou, sentindo a exaustão nos ossos. Ele sorriu, um sorriso manchado de sangue. Fale por si, Ria. O círculo de inimigos começava a se fechar outra vez. Passos pesados na lama. O som abafado de armaduras rangendo. Rhiannon ajustou o punho em sua espada. Sentiu as velhas cicatrizes nas mãos arderem como brasas vivas. Ao seu lado, Alfa inspirou fundo. Assumiu uma postura mais firme, os pés afundando ligeiramente no solo encharcado. Não houve palavras de efeito, nenhum grito heróico, nenhuma prece. Só 2 guerreiros, lado a lado, prontos para lutar até o fim, como sempre fizeram. Os inimigos hesitaram, não pelo número, mas pela frieza com que eram encarados. 2 pares de olhos que não tremiam, que não vacilavam. Rhiannon sorriu com os cantos da boca. Não era um sorriso de alegria, era desafio. Eles estão com medo, Murmurou, girando a espada. O movimento foi suave. Gotas de sangue voaram e se perderam na lama. Alfa permaneceu em silêncio. Os olhos dele escaneavam o semicírculo adiante, calculando, aguardando. Aquele silêncio. Ele o conhecia. Era o instante antes do caos, quando até o ar parece prender a respiração. E então, ele veio. Um brutamontes avançou, brandindo uma machadinha suja de sangue, rugindo como um animal ferido. Rhiannon se moveu antes dele. Desviou do golpe. Girou. Sua lâmina entrou entre as costelas do inimigo como faca em couro. Ele caiu com um grunhido. Outro tomou seu lugar. Alfa lutava ao lado dela. Frio, preciso. Cada golpe uma decisão. Desarmar, matar. Sem movimentos desnecessários. Sem hesitação. A dor em seu corpo era um velho companheiro. Presente, mas ignorado. Ainda assim, os números pesavam. Um soldado mais esperto se esgueirou por trás. A lança cortou o ar, rasgou o manto de Alfa, acertou de raspão o ombro já machucado. Ele virou, contra-atacou, mas outro inimigo já avançava pela lateral. Um golpe na perna. Firme, rápido. Alfa cambaleou. Alfa! Gritou Rhiannon. Ela se atirou entre Alfa e a lâmina que vinha certeira. O aço colidiu com sua espada em um estrondo seco. O impacto fez seus braços tremerem. Mas ela não cedeu. Com um movimento rápido, instintivo, chutou o joelho do inimigo. O estalo do osso quebrando se perdeu no som da chuva. E a lâmina de Rhiannon encontrou a garganta do homem. O corpo caiu. Ela nem olhou. Alfa já estava de pé, ou algo próximo disso.
Apoiava-se na espada como se ela fosse uma bengala improvisada. O rosto pálido, a respiração pesada, mas os olhos ainda ardiam como brasa. Você está sangrando. Disse ela, ofegante. Alfa cuspiu sangue no chão. Sorriu cansado. Só um pouco. Nada que me impeça de continuar. Ele respirou fundo. Se um dia eu cair, Ria, que seja por algo mais digno, tipo um dos seus sermões intermináveis. Ela revirou os olhos. Mas o riso escapou mesmo assim. Os inimigos recuaram, por um momento. Só o bastante para formar um novo círculo. Mais estreito, mais mortal. Rhiannon usou o tempo para respirar. Sentia o peso da armadura, da espada, do passado inteiro sobre os ombros. Ela olhou para Alfa. Ele olhou de volta. Não precisavam dizer nada. Ambos sabiam. Se continuassem daquele jeito, não sairiam dali vivos. Foi então que Alfa falou, baixinho, apenas para ela ouvir. Plano antigo. Rhiannon arqueou uma sobrancelha. Aquele mesmo? Alfa inclinou levemente a cabeça. Aquele gesto sutil que só ela entenderia. Ela quase riu. Claro, aquele plano. Arriscado, imprudente, absolutamente insano, mas perfeito. Se ainda tivessem a antiga sincronia. Os inimigos avançaram e Alfa caiu. Simplesmente desabou, como se, enfim, a exaustão tivesse vencido. Os soldados se precipitaram farejando fraqueza. Era o que Rhiannon esperava. Girou nos calcanhares, lançou-se adiante. Com um pisão leve no ombro de Alfa, agora ajoelhado no barro, ela se impulsionou. Uma flecha de aço e fúria. Sua espada cortou o ar em um arco limpo, mortal. 3 homens tombaram, antes mesmo de entenderem o que havia acontecido. Enquanto isso, Alfa já estava de pé. Aproveitou a distração. Com um movimento ágil, arrancou uma adaga da cinta. Arremessou-a com precisão. A lâmina cravou-se direto no olho de um 4º soldado. Sem perder tempo, seu pé chutou uma lança caída no chão. A madeira subiu no ar. Alfa a agarrou em pleno giro do quadril. E num único movimento fluido, arremessou a lança como se fosse uma extensão do próprio corpo. A arma cruzou o campo e atravessou a armadura de um inimigo na altura da cintura. O impacto o lançou para trás, caindo pesadamente sobre outro soldado. O círculo se quebrou. Os sobreviventes hesitaram, assombrados. 5 homens caídos em segundos e os 2 ainda de pé. Eles viram o sangue, viram o cansaço, mas o que os deteve foi a determinação. Foi a fúria viva que ainda brilhava nos olhos dos 2 guerreiros. Então ele apareceu, um homem alto, vestido com uma armadura escura, cravejada de runas que pareciam pulsar com um brilho antigo. Fez caminho entre os soldados como uma lâmina entre folhas secas. Seus olhos, ocultos sob o elmo, fixaram-se em Rhiannon. E ele sorriu. A voz, quando surgiu, soou como metal arrastado sobre pedra. Rhiannon de Vernon. Seu pai ofereceu uma fortuna pela sua cabeça. Disse que você era uma desgraça para o nome da família. Ela não se abalou, nem por um instante. Se ele quiser minha cabeça, que venha buscá-la ele mesmo. O comandante riu. Desembainhou uma espada larga. A lâmina reluzente, limpa, imaculada.
como se ainda não tivesse sentido o gosto da guerra. Não será necessário. Disse ele. Alfa deu um passo à frente, o punho apertado em torno da espada. Mas Rhiannon estendeu o braço. Segurou-o. Seu olhar não deixava o do inimigo. Esse é meu. Murmurou. O comandante atacou primeiro. Um golpe pesado. Rhiannon desviou por pouco. Sentiu o vento da lâmina rasgar o ar ao lado de seu rosto. Ela contra-atacou. Rápida, precisa. Mas ele bloqueou com o escudo e a empurrou para trás com brutalidade. Ele era forte, mais forte que ela. Seus golpes vinham como marteladas, e a cada passo ela era forçada a recuar. Alfa tentava cobrir seu flanco, mas novos soldados se lançaram sobre ele, pressionando, impedindo que se aproximasse. A luta virava um redemoinho de aço e sangue. Cada golpe trocado arrastava a esperança para mais perto do fim. E então, um golpe certeiro. A espada de Rhiannon voou de sua mão, afundando na lama. O comandante ergueu sua própria lâmina, imensa e implacável, e desceu o golpe com força de um trovão. Mas Rhiannon já não estava lá. Ela rolou para o lado, o impacto da lâmina explodindo o chão onde estivera. Ainda no movimento, agarrou um escudo abandonado e o ergueu instintivamente à sua frente. O comandante observava. Viu o esforço em seus músculos, viu o sangue e sorriu. Patéticos. Disse com desdém. Ergueu novamente a espada. Vocês lutam por nada. A batalha já está finalizada. Rhiannon cuspiu sangue e sorriu de volta. Então morreremos lutando. Ele rangeu os dentes, nervoso, impaciente. A luta já durava demais para o gosto dele, para um inimigo que era apenas uma mulher. Com um grito de fúria, investiu, rápido, letal. Mas Rhiannon deixou-se cair para trás, o corpo mergulhando na lama. Rolou sob o golpe, ergueu-se atrás dele, e antes que ele pudesse se virar, a adaga, escondida no escudo, brilhou por um instante. Ela golpeou com precisão. A lâmina rasgou a parte de trás do joelho. O som do tendão partindo foi abafado pelo rugido do comandante. Ele caiu sobre um joelho, a dor rasgando o orgulho. Sua arrogância vai te matar, disse Rhiannon, erguendo a adaga para o golpe final. Ele tentou reagir, mas Alfa surgiu como uma sombra, silencioso, imparável. A espada de Alfa cravou-se no pulso do comandante antes que ele pudesse levantar a própria arma. O aço caiu no chão, e com ele o silêncio. O homem nos encarou, ofegante, os olhos dilatados pela dor e pela certeza da derrota. Cães sem dono. Rosnou. Vocês não têm mais bandeira, nem honra, porque ainda lutam. Alfa sorriu. Um sorriso cansado, mas sem arrependimentos. Porque não se precisa de um estandarte para fazer o que é certo. Rhiannon não esperou resposta. Sua adaga cortou o ar e, num golpe limpo, abriu o pescoço do comandante. O corpo caiu na lama com um baque surdo. Os poucos soldados restantes congelaram. O comandante estava morto. E diante deles, 2 cavaleiros cobertos de sangue, mas ainda de pé. Quantos mais? Rosnou Rhiannon, enquanto se abaixava lentamente para recuperar sua espada. Ninguém respondeu. Um a um, os inimigos começaram a recuar, depois a fugir, e enfim, o silêncio caiu sobre o campo de batalha. Rhiannon caiu de joelhos,
Seu peito subia e descia com dificuldade. A respiração em fio tênue. Alfa arrastou-se até ela. Cada passo uma batalha própria. Ainda vivos. Murmurou ela, os olhos quase fechados. Alfa riu. Um som rouco, quebrado. Segurando o ombro ferido, ele respirou fundo. E amanhã, para onde vamos? Rhiannon sorriu de lado. Um sorriso gasto, mas verdadeiro. Para onde sempre fomos. Para a próxima batalha. Alfa riu de novo. Cuspiu sangue. Rhia, promete que da próxima vez a gente escolhe batalhas mais curtas